Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta. Mais uma semana que começa, o que está desenrolando, né? E mais uma vez trago uma palavra de Deus ao seu coração. Desta feita eu quero ler Mateus capítulo 4, de 1 a 11, o texto que narra a tentação de Jesus. Diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeçem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aplique Deus essa palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos em Tua presença. O propósito é tão somente Te adorar, reconhecendo o Senhor como Deus único, verdadeiro, reconhecendo a Tua palavra como uma mensagem enviada do Senhor para nós, servos Teus, homens, seres humanos. E aqui estamos diante dela para adorar ao Senhor, recebendo a mesma. Rogamos a Ti a Tua bênção, rogamos a Ti a ação do Espírito Santo sobre nós, que iremos ministrar, e também sobre aqueles que irão ouvir. Que tudo seja para a Tua glória e a edificação do Teu povo. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é um tema diferente. O tema é um tema meio parecido com um tema de fábula, né? O rei e o usurpador. Esse é o nosso tema. O rei e o usurpador. Nesse texto, nós vemos a narrativa da tentação do Senhor Jesus Cristo, que vai enfrentar o diabo, o grande usurpador, que enganou o homem, o levando à queda, e assim apoderou-se do comando desse mundo. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Lá diz que esse mundo está debaixo do curso, do comando e do controle do príncipe das potestades do ar, né? E das trevas, e que todos aqueles que estão debaixo do curso desse mundo são por natureza filho da ira. O diabo apoderou-se deste mundo quando ele derrubou Adão, e ele tornou-se então o príncipe deste mundo. Bom, ele levou o homem à queda, se apoderou do comando desse mundo. E Jesus vem exatamente para implantar o reino de Deus e assim resgatar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19, 10, 19, né? Ou melhor, 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vimos a semana passada que Jesus veio como homem e, portanto, ele vai cumprir toda a justiça, vencendo o diabo como homem. Nós vimos isso a semana passada. Todos nós sabemos que Mateus escreveu
o seu evangelho com o propósito de apresentar Jesus como Messias, o rei que veio implantar o reino de Deus na terra, onde o diabo, o usurpador, derrubou Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, assim, verso 18 mais ou menos, de 12 a 18. Assim, pela desobediência de um homem veio o pecado a este mundo, assim também pela obediência de um só homem veio todos podem ser salvos. Mateus então tem essa proposta de mostrar que Jesus é o Messias prometido e mostrar que ele também é o homem descendente de Abraão e descendente de Davi, né? E obviamente que ele veio para implantar o seu reino. Aquilo que o homem perdeu, ele vem para resgatar, e a maneira mais apropriada para isso seria exatamente a entrada de um homem que pudesse então vencer o príncipe das trevas. E obviamente qualquer um que seja descendente de Adão jamais conseguiria tal façanha. Seria necessário que fosse um homem que não tivesse a herança adâmica. Por isso Jesus Cristo é gerado por obra e graça do Espírito Santo, sendo então homem, porém sem herdar a natureza humana, ou melhor, a natureza de Adão. A natureza humana ele o tinha. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ok? Bom, o diabo tinha conhecimento dessa promessa. Está lá em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Não é? Então, obviamente, ele tentaria impedir que essa promessa fosse adiante. E se ele estava então diante de Jesus, ele estava então trabalhando de todas as formas possíveis para levar Jesus a tombar, a pecar, e assim os planos de Deus seriam desfeitos, arrefeceriam, não é? Mas para isso ele precisava fazer Jesus tropeçar, não é? Assim como fez com Adão, ele queria fazer com Jesus. Podemos dizer que um só erro de Jesus, não é? Um só erro de Jesus faria com que todo o projeto de Deus fosse por água abaixo, não é? Mateus, então, faz alusão a alguns fatos interessantes na sua narrativa, não é? Eu pelo menos anotei dois. O primeiro seria que Jesus é homem, porém é homem guiado pelo Espírito Santo. O segundo é que Jesus vai enfrentar o diabo e vai vencer. Assim sendo, ele quebraria o elo da dominação satânica sobre aqueles que creem. Todos aqueles que creem em Cristo são libertos da influência satânica, da dominação do mundo das trevas. Mais uma vez eu cito Efésios 2, não é? Lá o escritor Paulo vai dizer: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Quando vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os filhos da desobediência, e eram por natureza filhos da ira. Então, toda a humanidade descendente de Adão, ela é uma humanidade caída e derrotada. Porém, o ser humano, então, Jesus vem para quebrar esse elo de dominação satânica, dando início, podemos dizer assim, a uma nova geração de homens. Homens segundo Deus. Jesus fala isso lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele vai dizer assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então quebra-se esse elo de geração adâmica a todo aquele que crê, e agora nasce uma nova geração, a geração do reino, a geração dos descendentes de Jesus. Isso é maravilhoso. Mateus está jogando isso aí, né, está passando para a igreja, para os judeus, essa interrupção, né, essa quebra de elo, de ligação com o império das trevas e o nascedouro de uma nova aliança, de uma nova ligação agora com o reino dos céus, estabelecido, fundado por Jesus Cristo, e esses que serão inseridos nesse reino, eles romperão com o poder das trevas e vão ser, como diria Paulo, mais que vencedores, dominando então, assim, tendo o poder de vencer e resistir ao diabo. Por isso o apóstolo vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É porque agora todo aquele que nasce em Cristo, que crê em Cristo, tem o poder então de resistir ao inimigo, não é? Então nasce uma nova geração, a geração do reino. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, todo o império das trevas que dominava, que influenciava, que levava você ao pecado, que levava você à vergonha, que você não conseguia vencer, é quebrado. Você agora é nova criatura em Jesus Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque Pedro vai dizer lá na sua carta que nós não fomos resgatados, que nós fomos, melhor dizendo, comprados, ou nascemos de uma semente incorruptível. Nós nascemos da semente da santidade, da justiça, semeada por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, o usurpador e o valente, melhor dizendo, que vai ter a sua casa saqueada, não é? Por quê? Porque chegou o mais valente, que provaria ser mais valente, resistindo ao diabo no deserto. Jesus está ali no deserto exatamente como homem, para vencer o diabo, derrotá-lo e assim por ter toda a autoridade para atuar nesse mundo, tirando as pessoas do poder das trevas. Ou seja, é aquele da parábola, saqueando o valente, não é? Ele provaria ser o mais valente resistindo ao diabo lá no deserto. Como ele faria isso? Como homem, se submetendo à condição humana que é necessária. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um homem veio a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Bom, então isso aconteceria o seguinte: primeiro do que tudo, Jesus como homem, assim como nós também, precisaria ser guiado pelo Espírito. O texto lá diz, depois de Jesus ter sido batizado, né, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a primeira condição de humanidade de Jesus está aí, de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí o que eu quero fazer uma aplicação para nós é exatamente a questão de que é muito importante, meus amados irmãos, que nós atentemos para essa verdade. A condução do Espírito Santo na vida dos homens, ela se torna então algo patente, atuante e contínua, eu poderia dizer isso. Porque no passado o Espírito Santo atuava em homem de forma específica e por tempos esporádicos. Hoje, a partir de Cristo, o Espírito Santo ele passou a atuar intensamente e continuamente na vida humana.
E o grande desafio de Deus para nós que cremos em Cristo é exatamente esse, de nós andarmos no Espírito. O reino de Deus, então, ele é composto de homens que buscam andar na condução do Espírito Santo. E Jesus vai nos ensinar, ele vai, como homem, exatamente, começar o seu ministério sob o domínio e a direção do Espírito Santo. E ele vai ser levado para o deserto para ser tentado. O Espírito vai levá-lo para que ele possa, então, mostrar o seu potencial e a sua capacidade de vencer o poder das trevas, de vencer o usurpador. Então, meu amado irmão, o grande desafio da vida hoje é esse, andar no Espírito. Não é? Andar no Espírito. Você não pode desvencilhar dessa verdade, você não pode negligenciar essa verdade, você não pode relaxar essa necessidade que nós temos, seres humanos, de andar no Espírito. E aí, meu amado irmão, veja que o mundo tenta de várias formas, através de vários entretenimentos, nos tirar essa condição de andar no Espírito. Existem hoje muitas distrações, muitas ocupações, muitos afazeres, e muitas vezes nós nos desligamos dessa necessidade, dessa verdade, e passamos a andar como homem. Corremos como homens guiados pelo próprio homem, pela circunstância, pelos afazeres da vida, pelas necessidades que a humanidade nos traz. Então, precisamos então alertar para isso, para essa verdade, e resgatar ela na nossa vida cotidiana. Nós, como cristãos, precisamos andar em Espírito. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer exatamente isso: andar em Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que significa dizer que, se nós negligenciarmos o andar no Espírito, nós estamos correndo um risco muito grande de satisfazermos a carne e, consequentemente, iremos envergonhar o Evangelho, corremos o risco de negar a Cristo e cairmos em vergonha no meio da nossa sociedade. Já estamos vivendo um período da igreja ser uma verdadeira frustração para a sociedade, perder sua credibilidade, sua autoridade, exatamente porque temos negligenciado isso. E como é que anda em Espírito, pastor? Ora, primeiro de tudo é preciso entender que para andar no Espírito é preciso estar em comunhão com o Espírito de Deus, não é? Ouvindo a sua voz, atendendo ao seu falar. E o primeiro passo a ser dado é manter uma vida de oração regular, não é? Manter uma vida de oração regular. Jesus orava regularmente e não negligenciava a oração, porque ele sabia, como nós também sabemos, que a melhor maneira de estarmos em sintonia com o Espírito de Deus é exatamente através da oração, da busca de Deus, para estarmos sensíveis à voz do Senhor, para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, e assim então podermos andar segundo o Espírito. Então Jesus é levado pelo Espírito. Como homem, Jesus vai ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém jamais conseguirá vencer o poder das trevas se não tiver a condução do Espírito, o fortalecimento do Espírito, o poder do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus nos regenera, quando Ele nos salva, quando Ele coloca em nós uma nova natureza e nos torna nova criatura, a primeira coisa que Ele faz é colocar o seu Espírito dentro de nós, e Ele ainda nos exorta a sermos cheios, a buscarmos o enchimento do Espírito, porque ele é essencial para o homem vencer o poder das trevas. Essa é a primeira colocação que eu quero fazer para você. A segunda é que, na sua condição humana, Jesus precisava, então, primeiro, ser guiado pelo Espírito; segundo, esmagar a sua vontade, esmagar o seu eu, esmagar a sua carne, e isso ele faz com jejum. São 40 dias e 40 noites em jejum. A exemplo de Moisés lá no monte, quando Moisés esteve diante de Deus e passou ali 40 dias e 40 noites recebendo as tábuas da lei, Jesus também vai
se submeter a essa penitência, vamos dizer assim, a esse sacrifício, a esse esmagar do seu eu e do seu corpo, jejuando e orando diante do Senhor por 40 dias e 40 noites. Então veja que como homem, Jesus então vai vivenciar essa verdade, sabe? Preste bem atenção que eu quero, quando concluir, fazer você entender exatamente isso. Então Jesus esmagou o seu eu. Jesus não satisfez a sua vontade. Jesus não satisfez a necessidade humana que seu corpo humano exigia. Isso durante 40 dias e 40 noites. Ele disse não ao seu corpo para que ele pudesse então adquirir em seu ser a disciplina do não a si mesmo para poder resistir a todas as tentações que o mundo iria lhe impor. Certo? E em terceiro lugar, na condição humana, Jesus precisaria fazer uso exclusivo da palavra. É o terceiro ponto que eu coloco para você. Na condição humana, Jesus precisaria fazer uso exclusivo da palavra na prática de suas ações. Não é? O diabo vai vir a ele, tentá-lo, e ele vai usar por 3 vezes a palavra. O diabo também vai usar a palavra, e ele na 4ª vez vai dizer assim, porém, porque o diabo tem essa estratégia, né, de usar palavras em meios termos, não é? Não citar o texto todo, não expor a palavra toda, usar textos isolados. É muito cuidado com isso. Textos isolados não pode ser base doutrinária. O texto tem que ser estudado no todo. E aí Jesus vai dizer a ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus faz uso exclusivo da palavra como ser humano, não é? E o que também nos traz a compreensão de que nós não podemos, não é? As pessoas hoje estão muito confiantes no estudo, na psicologia, filosofia, não é? Conceitos sociais, cultura e etc. E até tentam atropelar o que está escrito na Bíblia com base nos conceitos culturais, com base em tradições. A Igreja Católica, por exemplo, usa muitas tradições. Jesus, em momento nenhum, usou qualquer outro argumento que não fosse a palavra de Deus. Então ele dizia, está escrito. Primeiro ele dizia, está escrito, nem só de pão verá o homem. Depois está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não é? E depois ele vai usar, está escrito, Satanás, só a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com isso, meus amados irmãos, o que eu quero dizer a você nessa noite? Ora, eu quero dizer a você nessa noite que nós somos desafiados, se Jesus, que era homem e Deus, mas como Paulo diz lá em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, foi obediente em todos os aspectos como ser humano. Então Jesus não contrariou, não, digamos assim, não superestimou a sua humanidade. Pelo contrário, ele humilhou-se até a morte. Ele foi humilde, ele abdicou da glória, do poder, da majestade e abraçou a humildade, a simplicidade. Quem somos nós, muitas vezes, para nos considerarmos super-homens, super-mulheres, super-crentes, super-fortes? É preciso que aprendamos com Jesus. Ele não superestimou a sua humanidade. Nós somos desafiados, então, a entender a nossa humanidade. Você é desafiado a perceber a sua humanidade para que você possa, então, aprendendo com Cristo, entender que essas 3 verdades têm que ser fatores determinantes para a sua vida de vitória sobre as trevas. Andar no Espírito, abdicar da sua vontade, esmagando seu corpo com jejuns e orações, e por fim, burilar, basear todas as suas decisões práticas na palavra de Deus. Não é? Não devemos, em hipótese alguma, nos vermos como super-homens. Não somos super-homens. E nós devemos, então, aprender com o rei. Aprenda com o rei.
Entenda que o outro lado é o lado do usurpador. Aprender com o rei a manter sempre a humildade. Ele não levou em conta a sua grandeza. Manter sempre a humildade. A compreensão de que como seres humanos somos fracos e impotentes. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano, que nós temos um tesouro, mas o vaso é de barro. Quando ele fala do vaso, somos nós, o vaso de barro. O grande tesouro é a fé, o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus. Ele é o grande tesouro, mas você é um ser humano. Você é um vaso de barro. Eu diria que o rei sempre manteve a sua humildade e nunca com o usurpador, ou seja, na luta contra o diabo, ele se apegou à soberba. O apóstolo Paulo falando, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E qual é o final da história? Para que você possa então concluir essa mensagem. O final da história é que na sua humildade o rei vence o usurpador. E faz a partir dali surgir agora o rei de um novo reino, um reino que não tem nenhuma ligação com o poder das trevas. Não é? E o resultado foi que os anjos vieram e o serviram. Este reino que Jesus implantou é o reino do qual os anjos estão a serviço. Não é? Devemos ter ações que nos dê resultados semelhantes. E para que tenhamos ações que nos dê resultados semelhantes, precisamos aprender com Cristo. Para que possamos então ter provisões do céu. Para que estejamos sempre debaixo do cuidado de Deus e o distanciamento do diabo. Foi esse o resultado. O texto diz que o diabo desapareceu, saiu de perto, e os anjos vieram e serviram a Cristo. Que possamos aprender com Jesus esta tão grande lição e entender que você pertence ao rei e que do outro lado está o usurpador e que você precisa, como rei, aprender a andar no Espírito, aprender a dizer não a você mesmo e burilar todas as suas ações na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta palavra que é tão desafiadora em meio aos tempos em que estamos vivendo. Século XXI, de muita rebeldia, de muita rebelião, de muita contradição, tantos paradoxos na vida dos cristãos. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude nessa caminhada de servir, resgate em nós uma vida piedosa, para que, ó Deus, possamos a cada dia firmar o nosso espaço no reino do Senhor, dizendo não para o usurpador. Já estamos mais que conscientes que ele veio aqui usurpar o reino do Senhor, mas Jesus colocou ele no seu devido lugar. Ajuda-nos nessa caminhada. Por tua graça, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.